hora de nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus. Aleluia! Graças a Deus por tão grande oportunidade. Então, a minha saudação, a paz seja na sua vida. O meu muito obrigado e vamos trazer um tema muito abençoado. O tema hoje é com base em Filipenses capítulo 6. Isso mesmo, continuando a nossa série sobre a armadura de Deus, especificamente no versículo 15. Vamos examinando, vamos entendendo. Então o versículo 15 diz o seguinte: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então diz o que? Calçai o que? Os pés. Muito importante de nós termos essa ciência, da gente avaliar, graças ao Senhor nosso Deus, por tão grande oportunidade. Então entenda essa palavra abençoada, deixe que Deus habite a sua vida. Então nós estamos estudando o que? Sobre a armadura de Deus. Então o evangelho ele é tratado o que? Como o que? Vamos falar do evangelho da paz. O que é a palavra evangelho? Evangelho significa boa notícia, isso mesmo, é uma boa notícia, evangelho, ou seja, é uma boa notícia o que? Da paz, muito importante, tratando de paz. O que é que nós bem observamos segundo as escrituras? O que é que nós entendemos aqui? A palavra de Deus nos encaminha, nos abençoa. Então que possamos ser felizes por causa disso. E aqui para que você reflita nessa palavra abençoada, isso mesmo, vamos. Então o evangelho é tratado o quê? Como calçado. Então a pessoa calça o evangelho da paz. Então ali é óbvio que está falando dos pés. Então um calçado é algo que coloca o que? Nos pés. Muito importante. Então o evangelho é dessa forma. Por quê? Porque isso observamos que para levar o evangelho, ou seja, o símbolo do evangelho são que os pés, porque a pessoa anda, a pessoa vai em uma casa, vai em outra, vai em uma localidade outra. Então Jesus ele bem ensinou isso. Então os discípulos andavam a pé, pregando o evangelho e assim sendo felizes, graças a Deus, e assim que também nós possamos ter um bom posicionamento diante do nosso Deus. Então a importância de andar, a importância, ou seja, os calçados eles servem o quê? Para proteger os pés. Então a pessoa veste um calçado que o propósito maior é defender os pés, ou seja, de impedir que os pés sujem, de impedir que os pés sejam feridos, e além também que existe também a elegância por parte dos calçados também. E o que nós observamos? Ou seja, nós devemos ter nos pés o que? O evangelho, muito importante. Nós devemos calçar o que? O evangelho, ou seja, um calçado ele é algo imprescindível. E também observamos que o evangelho, nós temos que calçar o evangelho, ou seja, andar e caminhar anunciando esse evangelho. Nós temos esse compromisso como soldado, ou seja, o soldado. Nós estamos falando da armadura de Deus. A armadura que Deus quer é desta forma. Nós falamos a couraça da justiça, agora estamos falando que de calçar os pés com um evangelho muito importante. Louvado seja Deus. Vamos observar mais versículos para que dessa forma venhamos entender as santas escrituras, venhamos ser edificados pela palavra do eterno nosso Deus, que sempre é bendito. Vamos entendendo, vamos corroborando o entendimento. Muito importante, isso mesmo, muito importante para que você entenda. Aleluia. Temos uma passagem aqui célebre que é Isaías 52:7, diz o seguinte:
quão formosos são sobre os montes os pés, os que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então diz, quão formoso que são sobre os montes os pés. Então observamos que os pés daqueles que anunciam as boas novas, anunciam o evangelho, são o que? São pés formosos, pés bonitos, então pés que têm uma finalidade, que caminham para o que? Algo nobre. Então essa formosura é o que? Essa formosura é uma formosura espiritual, ou seja, o pé que caminha anunciando o evangelho. Então, ou seja, aqui utiliza-se o que? De uma figura de linguagem. Vamos observar aqui, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Então, é óbvio, você sabe, quem é que fala? É a boca, a língua. Ou seja, a língua é que fala, então os pés falam não, mas ali que significa... Ou seja, os pés significam o que? A pessoa. Então, a pessoa que vai anunciando, porque para a pessoa ir para um lugar tem a necessidade o que? Dos pés. Então, existe essa necessidade dos pés, e os pés são do corpo, né? Os pés são os principais. Por quê? Porque eles que levam, fazem a pessoa deslocar. Então, para que a pessoa dessa forma anuncie o evangelho, muito importante. Então, aqueles que diz o quê? Aqueles que anunciam as boas novas, grave bem, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, teu Deus reina. Então, muito importante de nós refletirmos aqui nessa palavra abençoada. Refletirmos de que maneira? Ou seja, ali falando dos pés, para a gente refletir, aleluia, então, sobre de nós irmos o que? Falar coisas boas. No que nós observamos hoje? Existem pessoas que vão para uma casa, o que? Para fofocar. Então as escrituras ali enquadram o que? Como mexeriqueiro. O que é um mexeriqueiro? É o mesmo que fofoqueiro. Então alguém que vai numa casa para fofocar, falar da vida alheia. Então isso mesmo é algo mesmo que não pode se tolerar, algo intolerável, ou seja, falar da vida alheia. Então, a sua vida, quem é que deve cuidar? Você. A vida de alguém, quem deve cuidar é esse alguém. Então, nós observamos o quê? Nós observamos a importância de nós andarmos para levar o evangelho, muito importante. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui Romanos 10:15, o nosso irmão Saulo de Tarso citar as Escrituras. Ele citou Isaías 52:7, nós lemos, e Romanos 10:15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés os que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. Então, como é que eles vão pregar se não forem enviados? Então, a pessoa tem que ser enviado para pregar, para dessa forma anunciar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, graças ao Senhor nosso Deus. Nós temos aqui uma leitura em Abacuque 3:19, uma leitura inclusive muito abençoada, e diz aqui o seguinte: Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Para o cantor mó sobre os meus instrumentos de música. Então, fará os meus pés como que das servas. Então, Deus, ele abençoa nossos pés. Quando nós temos o que? Deus abençoa os pés daqueles que andam em seus caminhos. Ele abençoa a vida. Muito importante nós observarmos. Louvado seja Deus. Muito importante
de nós refletirmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Glória ao Senhor, graças ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Então nós observamos a palavra, corroborando o nosso entendimento, nos abençoando, dando sempre o ânimo. Então o evangelho tem que ser o que? Anunciado. É muito importante de nós termos esse compromisso para com o Altíssimo e assim obedecer a sua palavra. Graças a Deus. Nós temos aqui Isaías 40, o versículo 9. Capítulo 40, o versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Amém. Muito importante essa palavra abençoada para a nossa edificação espiritual. Então diz sobre anunciar as boas novas, muito importante. Levanta a tua voz fortemente. Então diz: aqui, eis aqui está o vosso Deus. Graças ao Senhor nosso Deus por essa palavra muito abençoada. Então, da gente refletir sobre isso, a importância de nós sermos os pés diante do nosso Deus. E demos na 1:15, diz o seguinte: eis sobre os montes os pés os que traz boas novas, do que anuncia a paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os seus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, e ele é inteiramente o que? Exterminado. Amém. Diz: eis sobre os montes os pés os que trazem boas novas. Então os pés, muito importante. Então, calçar os pés na preparação do evangelho da paz é algo que nós devemos ter um compromisso. Então, poucas pessoas se preocupam com isso, ocupam a vida com o evangelho. É muito importante nós anunciarmos a palavra do Senhor. Então, nossos pés devem ser o quê? Para anunciar o evangelho. A nossa caminhada deve ser em propósito de anunciar. É muito importante nós refletirmos aqui nas Escrituras, de nós sermos edificados pelo eterno nosso Deus, que é bendito e santo. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Nós temos aqui Marcos 13:10, que diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Então o evangelho tem que ser anunciado a todas as gentes ou a todas as nações. Nós temos Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, muito importante o evangelho ele ser pregado para todos. Então, o evangelho, nós temos essa responsabilidade. Então, nós observamos Lucas 24:47, palavras ditas pelo Rabino Jesus, o seguinte: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando o quê? Por Jerusalém. Então, Jerusalém seria o pontapé inicial de começar o evangelho da palavra sendo anunciada em nome de Jesus Cristo. Então, é muito bom nós termos esse entendimento, nós observarmos a palavra do nosso Deus. Então, você entendeu esse tema abençoado? Muito obrigado por sua sintonia. Esteja firme na batalha, esteja servindo ao Senhor nosso Deus. O meu muito obrigado. Conheça a Igreja de Deus. Isso mesmo, esteja sempre firme.